Pergunto, é fácil seguir Jesus? Sim ou não? Não é. É fácil pecar? Uxi! Não é? Aproveitando o gancho do William, não é? O demônio vai usando luz também. Porque ele quer que a gente enxergue o mal. Nós, algumas vezes, já cometemos o pecado da gula, né? Se a gula fosse ruim, a gente cometeria o pecado da gula? Não. Mas o pecado, ele seduz. A preguiça é sedutora. Então, o mal quer que, de fato, a gente não professe esta fé. Não creia neste Jesus. E hoje, como nós falamos, estamos na oitava da Páscoa, nós ainda proclamamos esta ressurreição. E esta fala do anjo às mulheres que vão logo de manhã ao túmulo, e nós vamos rezar este evangelho, não é? Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? É muito pertinente. Sabe que essa pequena frase que o anjo fala, daria um retiro espiritual de quase uma semana. Muitas vezes, o mal quer que a gente procure Jesus morto. Por que tem gente que, uma vez por ano, tira o menino Jesus da caixa para montar o presépio? Depois termina o Natal, guarda de novo e deixa lá. Porque aquele Jesus menino, que a gente põe no presépio uma vez por ano, é um Jesus que não exige nada da gente. Da mesma maneira que aquele Jesus que nós olhamos morto na cruz, não exige nada de nós. Mas o Jesus que nós cremos, ele passa por esta cruz, derrama o seu sangue na cruz, diz para nós, minha gente, nós vamos passar pelas cruzes, nós vamos viver o sofrimento, nós vamos padecer muitas vezes as críticas, as condenações, os julgamentos, as difamações, nós vamos ser rejeitados, mas, e aí a beleza da vitória de Jesus é essa para os discípulos e apóstolos, ressuscitarei. Passa pela cruz, mas vence a dor, o sofrimento. O grande problema nosso, e por isso que muitas vezes a gente desanima na fé, você talvez já pode ter até dito isso, e eu já ouvi muita gente dizer isso para mim. Padre, eu rezo tanto, padre, eu vou tanto na igreja, rezo tantos terços, e quanta coisa ruim acontece na minha vida. Há um erro a gente achar que só porque a gente reza muito, nada de ruim acontece. Aliás, tem até um ditado, né? Quanto mais eu rezo, pois é. E por que aparece? Porque você acha que o mal, que o demônio, quer que a gente fique lá bonitinho, rezando o rosário todo dia, ajoelhado diante de Jesus sacramentado, como anjo no céu. Você acha que o demônio quer que a gente esteja lá todo bonitinho? Não, a minha vida é uma paz, uma bênção, porque Deus está na minha vida. E o é. Mas o demônio vai fazer de tudo para que a gente não creia nessa bênção, para que a gente não professe essa fé, para que a gente de fato fale assim, não vou mais na igreja, porque não adianta rezar, porque olha quanta ruim me acontece. E o demônio diz, mais um para o meu lado, mais um para cá. Quantos bancos da igreja vazio pelo desânimo, quantas vitórias do demônio, porque conseguiu afastar mais um da presença de Jesus na Eucaristia. Deste Cristo vivo. E eu quero rezar com você então, a palavra de Deus. Vou ver se dá tempo de eu rezar os dois, eu acho que não vai dar. 24, Lucas 24, de 1 a 12. Lucas, se você tem aí a sua Bíblia, Lucas 24, de 1 a 12. Diz assim, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor. E ficaram sem saber o que estava acontecendo.
Nisto, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Cheias de medo, elas olharam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se de como ele falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Contudo, os apóstolos acharam que eram tolices e que as mulheres comentavam e não acreditavam nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu para o túmulo. Inclinou-se e viu apenas os lençóis de linho. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Isso não é história, isso é fato. A ressurreição de Jesus não é uma história contada por alguém. Aliás, William dizia, o centro da nossa fé está aqui. Se não cremos na ressurreição, não temos o que fazer aqui. Tudo que nós vivemos, tudo que nós professamos, tudo que nós movemos na nossa vida de fé, não tem razão de ser. Porque a cruz, ela é caminho de salvação, ela não é um ponto final. Por isso que estes 2 homens, esses 2 anjos, que olham para as mulheres e diz: por que vocês procuram aqui aquele que não está? E aí nós podemos voltar, por isso que eu dizia que dá um retiro espiritual esse texto, essa fala, porque aí nós podemos voltar em toda a experiência de fé que os discípulos, que os apóstolos, que as pessoas vão fazendo com Jesus. Por que que ainda hoje tem muita gente que não crê? E que pergunta isso, como esse rapaz perguntou ao William aí, não é? Porque não faz a experiência com Jesus. Porque ouviu dizer de Jesus, alguém contou alguma coisa, fez fofoca na esquina, mas nunca fez experiência com Jesus, nunca se encontrou com Jesus. Por isso a gente precisa fazer essa experiência de fé. Para seguir Jesus não basta ouvir dizer, mas é preciso crer de fato. E quando a gente crê, a gente faz uma experiência concreta, verdadeira, e nada nos tira. Aí a gente não fala isso, mas será que adianta rezar, padre? Será que adianta pedir? O será desaparece da nossa vida, porque eu tenho essa confiança. Aliás, nós cantamos aí no início da nossa noite carismática, não é? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quantos não creem no amanhã? Porque não professam esta fé, não têm esperança. Minha gente, um cristão sem esperança não é cristão. O cristão com esperança é aquele cristão que está ali, mesmo diante da dor, do sofrimento, como os discípulos ficaram, como os apóstolos ficaram. Veja que bonita a missa da vigília pascal, do sábado santo. Estamos todos lá, angustiados, povo tudo dentro da igreja na escuridão, ou às vezes fora dela, esperando começar a vigília pascal, tudo no escuro. O povo às vezes reclama porque quer entrar para a igreja, porque senão não vou enxergar, não vou pegar lugar. Mas estamos lá, tudo no escuro. E a gente não enxerga, a gente não vê o que está acontecendo. E aí o padre começa a solene vigília da Páscoa no sábado. A gente não sabe nem o que está acontecendo, porque a gente não está tudo escuro. Mas aí a nossa Páscoa vai dando sentido, porque aquela escuridão vai sendo transformada pela luz que vai se acendendo. A primeira, o círio pascal, aceso daquele fogo novo abençoado. Depois daquele círio, que é o sinal do Cristo ressuscitado, as nossas velas,
que vão iluminando pouco a pouco a igreja, a comunidade, a vida das pessoas. E a gente vai então iluminando a vida, porque ali não está mais as trevas, ali não está mais a morte, ali não está mais a dor, ali não está mais o sofrimento, mas está a vida. E este é o sentido da Páscoa. Por isso que estes anjos que olham para essas mulheres e dizem: minha gente, não olhe aqui, mas ultrapasse. Veja além, não está mais no túmulo, não está mais morto. Este Jesus, que nós fizemos a experiência dele, é vivo, é ressuscitado, entrega a sua vida, coloque a sua dificuldade, entregue as suas escuridões. Tantas são, como a irmã rezava nesta oração de libertação, no início da nossa noite carismática. Quantas são? E todos nós temos. Porque o pecado, infelizmente, é bom. Porque se ele não fosse bom, a gente não pecava. O demônio, ele é astuto nisso. Ele é astuto. Quando você está pronto para sair da sua casa, para ir na missa, para comungar Jesus na Eucaristia, ou ele manda uma parente te visitar, ou ele manda uma chuvinha, ou ele manda um vento. Aí você abre um pouco a janela e fala: meu Deus, está ventando, vai chover, não dá para ir na igreja. Ele vai usar de todas as armas possíveis para você ficar na sua casa. Talvez você que esteja em casa hoje, o demônio botou alguma coisa para você não estar aqui na noite carismática. Eu cheguei tão cansado. Eu até ia. Quantas vezes eu já ouvi isso? Padre, eu até ia lá na missa, mas a missa demora muito. Quando tem uma missa um pouco diferente, não é? Aliás, eu já disse para um monte de gente, eu tinha uma paróquia que eu trabalhei, que tinha uma mulher que ela falava assim para mim: padre, quando eu estou com pressa, eu vou na missa do outro padre. Quando eu não estou com pressa, eu vou na missa do senhor. Eu falei assim: mas fala para mim, onde está escrito que a missa tem que ser rapidinha, que a missa tem que durar 1 hora só? Onde está escrito? Que documento da igreja que está escrito que a missa tem que começar às 8 e acabar às 9? A gente vai no churrasco, fica o dia inteiro e não liga. Por que para Deus tem que ter horinha contada? Por que tem que ter cronometrado? Não é preciso começar a rezar às 8 e acabar às 9. A gente precisa se colocar, se abandonar nas mãos de Deus. A gente precisa reaprender, e aliás o Papa Francisco tem lembrado muito isso. Ele lembrou, inclusive, na catequese de ontem, lá no Vaticano, reaprender a fazer a experiência com Cristo ressuscitado, mergulhar nos braços de Jesus, vivo em nossa vida, com tudo o que temos, dizia o Papa ontem. Não é só com as coisas boas. Nós achamos que experimentar o Cristo ressuscitado em nossa vida é só experimentá-lo quando a gente está vivendo uma vida tranquila, calma, serena. Não. Experimentar ou reaprender a se encontrar de novo com o ressuscitado, com tudo aquilo que eu trago, que eu tenho. Dores, sofrimentos, graças que eu preciso pedir, que eu preciso colocar, que eu preciso apresentar. O meu cansaço, a minha preguiça, o meu ciúme, a minha inveja, a minha falta de perdão, o meu rancor, minha língua maior que a minha boca, tudo que eu vivo e tudo que eu tenho que dizer: Jesus, é aqui que eu coloco tudo isso, nas tuas mãos, no teu coração, porque eu sei que Ele pode realizar, mas eu não consigo, Padre. Mas nós também cantamos: o impossível, Ele pode. A impossibilidade humana faz a possibilidade de Deus se tornar possível. Nada na sua vida, colocado nas mãos de Jesus, é impossível. Mas eu volto lá, no começo. É preciso que eu faça esta experiência de discípulo. Experiência de discípulo é ser, de fato, aquele que se coloca aos pés do Senhor. A continuação desse evangelho, você reze na sua casa, a continuação desse evangelho é o discípulo de Emaús. Os discípulos de Emaús não acreditam, mas
Você não sabe o que aconteceu? Por que os discípulos não estavam em Jerusalém, estavam indo embora? Porque eles diziam, olha aí, nós acreditamos nele, mas nada aconteceu, até disseram que ressuscitou, mas não vimos. Então nós vamos voltar para a nossa vida. Aquele que faz um encontro de fato com o verdadeiro com Jesus, não fica do mesmo jeito. Só vai embora quem não fez encontro com Jesus. Gente que anda para tudo quanto é lado e fala, estou procurando Jesus, nunca procurou Jesus. Está procurando alguma coisa para o seu prazer, para se beneficiar. Nunca quis encontrar-se com Jesus. Porque quando eu sou discípulo de Jesus, eu reconheço o Senhor. Mas eu estou sofrendo, porque eu tenho uma dificuldade, estou vivendo uma cruz, estou vivendo um sofrimento. Mas eu estou com o Senhor. Porque eu sei que Jesus está comigo. Mesmo que às vezes a gente faz como os discípulos, quando Jesus no barco estava, os discípulos fizeram, não é? Senhor, não te importa que estamos aqui perecendo, o Senhor aí dormindo? Às vezes nós podemos achar que Jesus não está preocupado com a gente. Engano nosso. Jesus nunca nos abandona. Nós que muitas vezes o abandonamos. Termino aqui pedindo que a gente renove essa certeza. Nós vamos daqui a pouquinho acolher Jesus sacramentado aqui. Faça essa experiência. A experiência de discípulo que quer se prostrar aos pés desse Jesus e dizer, Senhor, eu coloco a minha vida. Talvez você esteja vivendo alguma dificuldade, alguma tribulação. Talvez esta alegria da Páscoa não está fazendo parte aí da sua vida, porque você está sofrendo por alguma coisa. Mas saiba que Ele pode transformar isso na sua vida. Porque Jesus deu sua vida na cruz, como na nossa devoção tão bonita das mãos sanguentadas de Jesus aqui nós vivemos. Jesus deu sangue por nós. O mais precioso Ele ofereceu, a sua vida. Mas a mão que colocou-o na cruz, toca sobre nós ressuscitada. E essa é a experiência que hoje nós queremos convidar você a fazer. Você ir embora desta noite carismática, de maneira alguma como chegou. Para dizer, como às vezes muitos cristãos católicos, infelizmente ainda hoje dizem, vim à missa e voltei do mesmo jeito. Culpa do padre? Culpa da equipe de canto? Culpa da igreja? Não, culpa minha. Porque eu estava lá pensando na vizinha, pensando no arroz que eu tinha que fazer, na comida que eu tinha que preparar. Eu não estava com Jesus, eu estava com outras preocupações. Faça essa experiência de sair daqui não igual do que você chegou. Faça a experiência de se encontrar verdadeiramente com esse Jesus. E tudo o que você traz no coração. Apresente esse Jesus. Termino com a pergunta que comecei. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não procure Jesus no túmulo. Não procure Jesus em outro lugar. Pois é aqui que Ele vai estar. Não é representação também. Eu gosto de dizer isso muito na Quinta-feira Santa. A Eucaristia não é lembrança, não é representação, mas é presença real. Aquele Jesus que vai tocando aquelas mulheres, aquelas pessoas, os seus discípulos, seus apóstolos, que esteve com os discípulos de Emaús, partiu o pão, disse, sou eu. Esse Jesus que vai estar aqui, já está aliás, mas na Eucaristia, e vai olhar para você, e quando você olhar Jesus no ostensório, na hóstia, na Eucaristia ali, Ele vai estar olhando para você e vai dizer, meu filho, Maria, Joana, Pedro, João, Alexander, sou eu. Não crê? Creia. E você que está em casa também. Você que está trazendo aí a sua intenção, o seu pedido, creia nisso. Que esse Jesus pode também transformar, talvez o seu desânimo, talvez o seu medo de se aproximar de Jesus. Permita que esse encontro com Jesus seja maravilhoso nessa noite para você. Permita que as suas mãos ressuscitadas toque a nós aqui e toque a você que agora está rezando e vai rezar conosco nesse momento todo especial. A nossa adoração e a bênção do Santíssimo Sacramento. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja